na sua casa. Se abrir aqui é Mateus 25, capítulo 25 e versículo 31. Aqui fala do grande julgamento. Como será este grande julgamento? Porque há outros julgamentos. Não há só um julgamento. E este julgamento, feito pelo Senhor Jesus, é um julgamento coletivo. Há outros julgamentos no final do milênio, que será um julgamento pessoa por pessoa, alma por alma, que estará diante do trono do nosso Senhor Jesus. Mas neste grande julgamento, que estará, não é, todos os anjos que estão ali no céu, estarão com o nosso Senhor Jesus. Porque logo aqui em Mateus 31, diz assim: quando vir o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, na sua majestade, quer dizer, ele vem com toda a sua majestade e glória e poder, e com ele todos os anjos, e ele se assentará no trono branco, no trono da sua glória. E continua a dizer logo no versículo 31, diz assim: e todos os anjos com ele, com o nosso Senhor Jesus. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quer dizer, todas as nações de todos os tempos, estarão diante desse trono branco, o trono do nosso Senhor Jesus, o trono da glória. Todas as nações, quer dizer, vejamos que há almas de todas as nações que serão salvas, mesmo aquelas que não conheceram o Senhor Jesus. Praticamente, esse julgamento aqui, por mais incrível que pareça, são das almas que não conheceram o Senhor Jesus, que serão salvas e que serão condenadas. Não são das pessoas que conhecem o Senhor Jesus. Ao continuar a ler, veremos que são as almas de todos os tempos. Quer dizer, há almas que existiram desde, por exemplo, foram salvas, porque todas as almas, um exemplo, para você entender muito bem, todas as almas foram criadas por Deus antes da criação deste mundo, antes da fundação desse mundo. E todas essas almas, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, tem conhecimento de quem será salvo, de todas as nações, de todas as raças, de todos os povos, de todas as tribos, para que você tenha ideia, antes mesmo da pessoa nascer. Esse Deus já tem conhecimento. Por quê? Ele criou todas as almas. Na verdade, Deus criou todas as almas perfeitas, sem anomalia, sem defeito, porque Deus é perfeito. Deus não cria nada imperfeito, com falhas, com deficiência. Todas as almas foram criadas perfeitas. O problema é quando chega a hora da alma nascer, porque há tempo de nascer e também para o homem há tempo de morrer. Então, quando chega o tempo da alma nascer, ela vai ter que entrar o quê? Num corpo, que é gerado dentro do corpo de uma mulher. Então, a alma vem e entra
dentro daquele corpo que é formado dentro do corpo da mulher, não é? Que é o feto, depois é um bebê. Então a alma vem e entra. Mas quando o homem cresce e desenvolve, quando entra, um exemplo, na sua adolescência, na idade da razão, a alma começa a decidir o que quer fazer. Porquê? Porque tem o livre-arbítrio. E Deus, que vê tanto o presente quanto o futuro, Deus conhece o futuro, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que é que essa alma vai fazer. Então Ele já sabe, não é? Com antecedência, que essa alma não vai ser salva ou que essa alma vai ser salva. Porque Ele sabe o que é que essa alma vai fazer. E é assim que Deus também criou os espíritos. Os espíritos que Deus criou lá no céu, Deus criou todos eles perfeitos. E também criou um corpo para esses espíritos, quando criou os anjos. Todos os corpos foram criados e Deus soprou neles o espírito. Todos eles. Mas houve milhões, trilhões de anjos que caíram lá do céu. Então, quer dizer, Deus também deu o livre-arbítrio aos anjos. Eles é que decidem. As pessoas aqui na Terra também é que decidem o caminho a trilhar. Por isso é que entendemos por aqui que somos nós que decidimos o rumo, o destino da nossa alma. Nós é que decidimos. Se nós formos justos aqui na Terra, olha que aqui agora eu não falo dos que creem no Senhor Jesus, dos que têm crido no Senhor Jesus, mas as pessoas justas que existem por aí no mundo inteiro, de todas as raças, de todas as nações, de todos os tempos, desde o tempo de Noé, do primeiro mundo, do tempo de Abraão, do tempo de Moisés, e ao tempo do nosso Senhor Jesus. Todas as almas, essas que aqui diz no grande julgamento, que são justas, essas almas serão salvas pelo nosso Senhor Jesus. Porque essas almas já estão salvas antes mesmo da criação desse mundo. E Deus sabe todas elas quem elas são. Por isso que ao continuar agora a ler, você entenderá o que eu estive a dizer agora. E diz assim: porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei é o nosso Senhor Jesus, que é o quê? O Rei dos Reis. Porque diante do trono, não é, do nosso Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, em volta do trono existem 24 tronos, onde se assentam 24 reis. E Jesus é o Rei dos Reis, porque há vários reis ali no céu. E diante do trono de Deus existem, que são os 24 anciãos, que são os 24 reis. Se são reis, eles também julgam, não é? Quem vai julgar no tempo de Noé? Noé é um dos reis que está sentado em volta dos pequenos tronos, do trono do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus. Vai julgar aqueles que estiveram no tempo dele. No tempo de Abraão, não é? Também que Abraão é um dos reis. Quer dizer, os tronos, 24 tronos, são os 12 discípulos do nosso Senhor Jesus, não é? Porque o Senhor Jesus disse que eles se assentariam com ele no trono. São 12, então são 12 reis. Os discípulos do Senhor Jesus se assentarão ali nos tronos e julgarão os povos. Moisés também é um dos reis, porque é Moisés que vai julgar o povo judeu, os que viveram no tempo, na lei de Moisés, no tempo de Moisés, e mesmo sendo depois, porque vindo o Senhor Jesus, muitos criam
na lei e viviam sobre a lei de Moisés, e há muitos que vivem até hoje na lei de Moisés. Esses serão julgados por Moisés no trono. Então, quer dizer, Moisés também é um rei. Quer dizer, vejamos que os 24 reis estão divididos entre os discípulos do Senhor Jesus, que só o Senhor Jesus sabe quem. Desses discípulos, desses 12 discípulos. Porque nós também temos Paulo. Além dos discípulos julgarem a sorte em ter escolhido Matias, não sei se Matias estará sentado nesses 12 tronos dos discípulos. Eu creio que será Paulo, não Matias. Mas o Senhor Jesus é que sabe, não é? Quem lá estará esses 12 discípulos? Vejamos que os 12 discípulos, não é? Quando perderam a Judas, eles jogaram a sorte e escolheram quem? A Matias. Mas o Senhor Jesus escolheu quem? A Paulo. A Paulo. Porque ele queria que o Evangelho se espalhasse pelo mundo inteiro. Já que Pedro é que era o fundador, o cabeça da igreja ali em Israel. Mas Jesus queria o mundo inteiro. E para isso eu precisava de Paulo. Paulo sabia falar várias línguas. Paulo era um homem intelectual. Era um homem sábio. E um homem que tinha um espírito de coragem. Deus não usa bobalhões, pessoas que têm espírito fraco. Vejamos que o Senhor Jesus usou a Pedro para ser o líder da igreja por causa do espírito de Pedro. E buscou a Paulo, que era um jovem. No tempo de Pedro, Paulo era ainda um jovem. Então, Paulo se tornou homem, perseguidor da igreja. Esse espírito de Paulo, Deus viu algo em Paulo que não havia nos outros discípulos. Porque se Jesus tinha os seus 12 discípulos já formados, para que foi buscar mais um? Porque Deus sabia, o Senhor Jesus sabia que esses 12 discípulos iriam ficar somente em Israel. Mas ele precisava de um grande líder fora de Israel. Por isso é que Paulo foi para fora de Israel. E o Evangelho se alastrou hoje por toda a Europa, pelo mundo inteiro. E chegou, e tem chegado, e chegará ao mundo inteiro nos dias de hoje através da internet. Porque eu creio até a volta do nosso Senhor Jesus, talvez nem todos os homens de Deus chegam a todos os cantos da terra, mas a internet chega. A pregação do Evangelho chegará a todos os 4 cantos da terra. Mas voltando aqui à pregação desse Evangelho, não é? Do grande julgamento do nosso Senhor Jesus, não é? Que ele colocará as ovelhas à sua direita. As ovelhas são todas as almas justas, todas as pessoas que são justas neste mundo, que existiram desde a fundação do mundo até os dias de hoje. E os cabritos são os que foram colocados à esquerda, que são as pessoas que são injustas, que não vão ser salvas. Quer dizer, isso é um julgamento coletivo, que há separação de pessoas justas e de pessoas injustas. As justas que irão ser salvas, mas não ressuscitarão. Foram as pessoas que até os dias de hoje, não é? Para que você entenda, há vários tipos e modos de serem salvos. Porque Deus é justo. Porque há várias épocas diferentes. Então, Jesus salva as pessoas conforme as suas épocas, conforme os seus tempos, não é? Não é colocar tudo ao barulho, tudo no mesmo saco, não é? E condenar todos, não é assim. O Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus é bom. O Altíssimo é Deus justo, é um Deus bom. E o Senhor Jesus é que nos declara isso,
que Deus é bom. Não é como os homens que acham que todos que não creem no Senhor Jesus, vão ser condenados. Mas esta palavra aqui muda toda essa história. Porque esse grande julgamento não é para os que creem no Senhor Jesus, para os que creram no Senhor Jesus. São as pessoas justas que irão ser salvas de todas as nações. Por quê? Os que creem no nosso Senhor Jesus, não é? Nós que cremos, que servimos ao Senhor Jesus, não é? Quando nós morrermos, nós iremos para o céu e estaremos lá vivo. Porque o Senhor Jesus disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá, estará vivo. Lá no céu, no paraíso, foi o que o Senhor Jesus disse para o ladrão que estava ali na cruz com ele. E o Senhor Jesus disse-lhe a ele assim: ainda hoje comigo estarás no paraíso. Estará lá vivo. Mas estas almas deste grande julgamento são as almas que estarão dormindo, como Paulo nos ensina. Nem todas as pessoas que irão ser salvas ressuscitarão. Mas quem ressuscita todas as almas é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Não é? E ele disse: aqueles que crerem em mim, eu ressuscitarei no último dia. Não é? Para serem julgados. Não é? Quer dizer, o Senhor Jesus ressuscita almas. Quer dizer, a pessoa morre, não é? Das almas, não é? Que foram salvas, que creram no Senhor Jesus hoje e no passado, não é? Foram salvas porque creram, viveram segundo a palavra de Deus, não é? Ainda que morra, viverá, estão vivas lá no céu. No seu familiar que foi salvo, não é? Que creu no Senhor Jesus porque viveu as palavras do nosso Senhor Jesus, está viva lá no paraíso. Nós temos exemplos, o exemplo de Lázaro. Vejamos que Lázaro viveu no Antigo Testamento, no passado. Mas não é? Jesus mostrou que ele estava ali no seio de Abraão, que é o Éden, que é o paraíso. E ele estava lá vivo. Certas almas do passado, não é? Eles não estão dormindo. Mas outras estão dormindo e vão ser ressuscitadas pelo nosso Senhor Jesus. E estarão diante do trono do Deus Altíssimo no grande dia do julgamento. Mas as almas que creem hoje no Senhor Jesus, e mesmo algumas do passado, que viveram segundo o nosso Senhor Jesus, não é? Ainda que morram como o Senhor Jesus viverá, estão vivas lá no céu. Estão lá no paraíso, agora, nesse instante momento. Há vários tipos de serem salvos. Isso parece, para muita gente, um pouco complicado, mas não é. E vários tipos de julgamento. Isso está escrito, vejamos que isso está escrito aqui em Mateus, e foi dito pelo nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para João, mesmo ali em Apocalipse, não é? Que as almas serão julgadas umas por umas, mesmo aquelas que serão arrancadas do inferno para serem julgadas umas por uma. Mas aqui fala de um julgamento coletivo. Um julgamento coletivo dos justos que serão salvos e dos injustos que serão condenados. Então continua aqui a palavra de Deus, o Senhor Jesus é que fala sobre isso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As pessoas que estão salvas e que serão salvas, mesmo antes de elas nascerem, elas estão predestinadas à salvação. Isso também está escrito
no Apocalipse. Quer dizer, o Senhor Jesus repete lá em Apocalipse o que tinha dito aqui aos discípulos, quando esteve aqui em carne e osso. Então, o Senhor Jesus continua a dizer assim: porque tive fome e me deste comer. Aqui ele fala para os justos essas palavras. Mas esses justos que foram salvos, que não conheceram o Senhor Jesus, não é? A sua justiça, o que eles fizeram durante as suas vidas, eles não sabiam que fizeram para o nosso Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e foste-me visitar, preso e fostes ver-me. Então, aqui é que você vai entender. O Senhor Jesus está a falar para as pessoas que não o conheceram durante as suas vidas aqui na terra. Então, perguntaram os justos, as pessoas que foram justas aqui nessa vida, aqui nessa terra. Não são pessoas perfeitas. São pessoas que foram pessoas justas. Há muita gente justa que não conhece a Deus, mas são pessoas justas. São essas pessoas que o Senhor Jesus está aqui a falar. Então, perguntaram os justos, essas pessoas justas, que são as ovelhas que foram colocadas à direita do nosso Senhor Jesus. Perguntaram ao Senhor Jesus assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer? Ou com sede e que te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, o nosso Senhor Jesus, respondeu assim então: lhes dirá, em verdade, vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando alguém ajuda outra pessoa necessitada, quer seja uma pessoa que esteja enferma, doente, com fome, com sede, falta de roupa porque está com frio, pessoas que fazem bem ao seu próximo, então são essas pessoas que são consideradas justas para Deus, para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus respondeu a esses justos que estiveram aqui na terra, que foram salvos, que estavam à direita do nosso Senhor Jesus, que são as ovelhas. Sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, o fizeste a mim. Por isso é que essas pessoas serão salvas. Mas o Senhor Jesus agora muda para o julgamento dos que estiverem à esquerda agora, do nosso Senhor Jesus, à esquerda do trono do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim: então o rei também dirá aos que estiverem à esquerda, nem tem muita conversa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque foram pessoas injustas. Porque o Senhor Jesus aqui diz: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me hospedaste, estive nu e não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não me foste ver-me. E eles, quer dizer, os cabritos que estavam à esquerda, perguntaram ao Senhor Jesus: quando foi que te vimos com fome? A mesma pergunta que os justos que estavam à direita, as ovelhas, fizeram ao Senhor Jesus. Quando fomos é que te vimos com fome, com sede,
forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos. Então o Rei, nosso Senhor Jesus, responderá a eles: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, que são as pessoas necessitadas, as pessoas que vieram a este mundo e não tiveram muita sorte, não é? Estão aí nas sazetas, pelas ruas, dormem nas ruas, às vezes sentem frio. As pessoas que estão por aí enfermas, as pessoas que sofrem. E isso, mil e um problema, não é? Que assola muitas pessoas que estão por aí desesperadas. Essas pessoas negaram ajuda a essas pessoas, não é? Então o Senhor Jesus diz assim: a mim o deixaste de fazer. Quer dizer, você ignora muita gente, você despreza muita gente e não estende a mão ao necessitado. Então o Senhor Jesus diz para aqueles que estiverem à esquerda, não é? Julga-os todos de uma só vez, e todos de uma só vez para o inferno. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso explica a salvação e a condenação desde o princípio do mundo até o fim dos tempos. Principalmente o fim da era da graça, que está chegando o fim agora, com a volta do nosso Senhor Jesus. Eu creio que esse grande julgamento são das almas até o fim da graça. Por quê? Porque durante o milênio haverá outros julgamentos e outros tronos. Nós temos que fazer a divisão do entendimento do tempo do fim da graça e do tempo que será do tempo do milênio. Será um outro mundo, uma outra existência, outros julgamentos. Isso é que muita gente não consegue entender. Por isso é que nós temos que meditar nas palavras do nosso Senhor Jesus. As palavras do Senhor Jesus é a chave para o entendimento, para o discernimento e a compreensão das suas próprias palavras. Nós temos que ler principalmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e o Apocalipse. Ao ler esses livros todos, você conseguirá entender na perfeição o que o Senhor Jesus quis dizer sobre o amanhã, o julgamento. E você vai ver que há vários tipos de julgamento conforme as suas épocas. E esse grande julgamento é um julgamento de todas as nações, de todos os tempos, mas não são das pessoas que creem no nosso Senhor Jesus. Porque hoje, nos dias de hoje, nós que cremos no nosso Senhor Jesus, nós morremos e somos levados para o céu. Estaremos lá vivos. Mas os que morrem hoje, que são os justos, também são levados pelos anjos, mas estarão adormecidos e serão ressuscitados no último dia pelo nosso Senhor Jesus. Porque só o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E não podemos nos esquecer que os salvos da segunda ressurreição também serão ressuscitados no último dia. E esses não vão participar do reinado de 1000 anos das bodas do Cordeiro do nosso Senhor Jesus. Só os da primeira ressurreição, quando começar o milênio. Após isso, os que morrerem, todos também estarão adormecidos.
os que forem salvos. Mas os que crerem no Senhor Jesus, ainda que seja durante o milénio, que forem decapitados, todos estarão lá no céu vivo, porque está escrito, né? As almas que estão debaixo do altar, que receberão as vestes da salvação. Então quer dizer, há vários modos de serem salvos, vários modos de julgamento, porque Deus é perfeito e Deus é justo. Conforme a sua época, será o seu julgamento, com justiça, com equidade, porque Deus não falha. Que esse estudo hoje possa lhe ajudar para um entendimento, discernimento e conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.